Oi pessoal, meu nome é Kleber Ferreira de Moraes, eu sou graduado em Direito e Administração pela Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Sou advogado militante da região dos Inconfidentes, professor e coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Mariana, a FUPAC Mariana. Atualmente, sou mestrando do programa de pós-graduação em Direito da UFOP, sobre orientação do professor doutor Amaury César Alves, que me convidou para gravar esse vídeo, um breve vídeo com algumas ponderações, reflexões sobre os novos sujeitos, novos direitos e a reforma trabalhista. Em 2017, foi promulgada a Lei 13.467, que alterou substancialmente a CLT e as normas e regras que regem as relações de trabalho. Mais de 100 dispositivos foram alterados com impacto direto em relação a direito material, seja ele individual ou coletivo do trabalho, bem como o direito processual do trabalho. Seria impossível abordar as várias nuances da reforma, até porque várias delas são alvos de questionamentos sobre inconstitucionalidades, debates, livros e mais livros foram escritos, artigos, aulas. A jurisprudência ainda está se formando e quando ela estava se começando a aparecer, veio o contexto da pandemia da Covid-2019, que também vai impactar mais uma vez nas relações aí, trabalhistas, tem impactado. Bem, por que isso é importante de trazer, inclusive, esse novo contexto que nós estamos vivenciando? Isso porque, para muitos, a reforma trabalhista, quando a gente fala na reforma trabalhista, a gente imagina que é sinônimo da Lei 13.467, que ela é um episódio, é um fato isolado que aconteceu em 2017. Porém, com o aprofundado dos meus estudos, das conversas com outros mestrandos, com as orientações do professor Amaury, com eventos participando por todos aí, citando o Kleber Lúcio de Almeida, professor lá da PUC Minas, ficou nítido que essa reforma trabalhista, ela tem um marco central na Lei 13.467, não se nega que ela é um ponto central, porém ela não é um ato isolado, na verdade ela tem que ser vista como um processo mesmo desregulamentador das normas trabalhistas. Isso porque desde antes de 2017 já haviam algumas alterações e diversos estudos no intuito de reformar a legislação trabalhista sob o argumento, a justificativa que a legislação precisava ser modernizada. Então, parte dos sindicatos patronais, da elite econômica e política nacional, com um viés neoliberal, tinha sobre essa perspectiva, ou o intuito, ou o argumento, o discurso, ele era de uma necessidade de flexibilização, de desregulamentação das normas trabalhistas no intuito de gerar com o objetivo, esse era o discurso, de gerar empregos e aumentar o crescimento econômico do país. Chegou-se ao absurdo de pontuar que seria necessário fazer uma escolha entre ter direitos ou ter emprego. Obviamente, essa perspectiva, há uma falsa dicotomia, não há um dilema entre ter emprego ou ter direito. Essa escolha não caberia por N fatores, como por exemplo a própria civilização, o próprio Constituição, perdão, e o que o Maurício Godinho Delgado chama de patamar civilizatório mínimo foi conquistado a duras penas, que não deveria retroceder, ou para se valer da noção das ideias, né, dos estudos da professora Gabriela Neves Delgado, mais do que isso. A escolha nem seria entre emprego e direito. Na verdade, nós precisamos ter os direitos
e o emprego, e sempre visando um trabalho digno, numa perspectiva aí, da matriz constitucional de 1988, do Estado Democrático de Direito, de uma perspectiva inclusiva e democrática. Bem, a Lei 13.467, ela faz justamente o contrário. Ela, segundo vários doutrinadores, podendo citar o próprio Maurício Godinho Delgado, a Gabriela Neves Delgado, o Amauri, o Jorge Luiz Souto Maior, Valdete Severo, dentre outros tantos estudiosos do direito, eles perceberam, primeiro, que há um processo, né, um projeto de reforma, ou seja, agora neste momento nós também estamos sob ataque, né, o direito do trabalho continua ainda sob ataque. Eles querem, tanto é que as mudanças normativas que foram inseridas no contexto da pandemia, ela levou em consideração muito mais o poderio econômico, o lado patronal, do que o lado do próprio empregado. E essa lei e essas transformações, elas vêm não para incluir, mas na verdade para desmontar o direito do trabalho. É um retrocesso das normas trabalhistas que levam a uma situação de precarização. Bem, isso tudo para contextualizar, para mostrar que quase todas as alterações da Lei 13.467, ela tornou uma situação de maior desequilíbrio na relação assimétrica do trabalho. Ou seja, ela sempre pendeu para o lado do empregador, num processo de culpabilização do trabalhador e do direito do trabalho pelas crises econômica e social que a gente passa. Não dá para, como eu disse, para discutir o nosso tema sobre uma perspectiva de pegar a legislação como um todo, mas eu pincelei duas situações, duas modalidades aí de contrato de trabalho que foram explicitadas, né? Uma criada pelo legislador de 2017 e a outra que já existia, mas aí, contrário do que eu falei da desregulamentação, que foi regulamentada, que foi explicitada, que foi dado maior, foi pontuado algumas normas, mas ela é importante para ver essa reforma como um processo. E porque também, neste contexto atual que nós vivemos, esses dois pontos eles são fundamentais. Então, é importante falar sobre a questão do teletrabalho, né? Que o teletrabalho ele já existia, já havia decisões jurisprudenciais, a doutrina discutindo, principalmente a questão de uma teoria da subordinação estrutural, né? Que já era debatido. Porém, com a Lei 13.467, isso foi feito novos regramentos de forma explicitando com a inclusão do capítulo 2A, que fala do teletrabalho, que vai do artigo 75A até o 75E. Por que eu pretendi trazer essa questão do teletrabalho? Por dois aspectos que eu acho relevantes, assim, em relação a essa conversa que a gente está tendo aqui, essas ponderações. Primeiro que desde 2011, né, dia 15 de 12 de 2011, foi com a Lei 12.551, foi superada essa questão do teletrabalho, da possibilidade da existência ou não, com a alteração do artigo 6º, parágrafo único, que deixou claro que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e direitos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Ou seja, essa alteração que hoje foi explicitada, esses regramentos que foram apresentados, no artigo 75A e seguintes, mas que não apareceram direitos novos para esse trabalhador, para essa situação específica de teletrabalho. Simplesmente foi regulamentada uma situação fática sem a criação de um direito específico para esse tipo de trabalhador. Sendo certo que isso vem lá de 2011, isso foi regulamentado em 2017 e
3 anos depois, em 2020, com a pandemia, parte considerável das relações de trabalho ela se transformou nesse teletrabalho, nessa possibilidade que para algumas seria momentânea e que outros empregos, outras situações já se se pensa, já se efetivou o teletrabalho, então as relações nossas não serão mais as mesmas, né? Então, para citar um exemplo particular, né, um exemplo meu, então, por exemplo, o próprio professor, as aulas, seja da universidade aí, federal, seja das particulares especificamente, né, nesse contexto aí, as normas foram criadas, nós viramos o trabalho que antes era presencial, ele se transformou num trabalho remoto, né, no primeiro momento. Nós não sabemos no retorno se será totalmente presencial, se será de forma híbrida, e isso obviamente trouxe diversas situações a serem pensadas nesse novo contexto, reflexões em relação à sobrecarga de trabalho, a controle de jornada que fica difícil, a questão da imagem, né, e do som e da imagem que tem sido gravado, utilização de plataformas, da responsabilização pelos equipamentos que tem que ser necessário. Então, mais uma vez, o teletrabalho ele é importante nesse contexto de trazer isso para mostrar que esse processo de reforma ele não é algo pontual e ele não vai acabar, não acabou com a lei 13.467 e provavelmente ele está neste momento ele também está em curso. Outra figura que eu gostaria de trazer aqui para a nossa discussão, e essa sim para muitos é um dos símbolos dessa reforma, sintetiza muito claramente a ideia de precarização de direitos, é a figura do contrato de trabalho intermitente, que foi com a inserção dos artigos 443, o parágrafo 3º, né? O CAPT teve uma nova redação e teve a inserção do parágrafo 3º, bem como o artigo 452A da CLT também, que foi introduzido, que trata sobre essa nova figura do contrato, essa nova modalidade de contrato de trabalho, que simboliza, como eu disse, uma precarização das relações de parte dos trabalhadores que agora são trabalhadores que firmam um contrato com seus empregadores, porém não têm a garantia de que vão trabalhar, não têm a garantia, por consequência, já que não vão trabalhar, que receberão pelo trabalho. Então são trabalhadores que podem não receber, trabalhadores que podem não trabalhar, trabalhadores que estão à disposição do empregado, mas que pela própria lei esse tempo à disposição não seria considerado. Então, brevemente, lendo o parágrafo 3º do artigo 443, ele diz o seguinte: considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Ora, basicamente, essa figura muito estudada já, ela faz com que o trabalhador firme o contrato e fique em casa esperando para ser chamado para trabalhar. Se ele for chamado, ele vai receber pelaquele período apenas que ele foi chamado para trabalhar. Isso faz com que ele tenha a insegurança de não saber se vai ter trabalho, que pode acontecer ou não. Faz com que ele não tenha a garantia de receber o salário mínimo, o que também viola frontalmente o artigo 7º, inciso 7 da Constituição, que fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, garantia de salário nunca inferior ao mínimo,
para os que percebem remuneração variável. Neste caso que nós estamos trabalhando, o contrato intermitente ele é uma situação clássica de trabalho de remuneração variável. Só que nesta modalidade tentada não, que foi criada pelo legislador, ele não tem uma garantia de que ele vai receber esse salário mínimo, o que obviamente e será um debate sobre a constitucionalidade, inclusive, do Instituto. Porém, fica claro, desde da remuneração que seria paga no mesmo dia, para quando o trabalhador seja chamado para trabalhar, seja na questão das férias, né, que ele tem direito de usufruir das férias, mas não, pelo menos na leitura literal da lei, aqui numa hermenêutica literal, aqui numa interpretação literal, não fica claro que ele vai ter direito a receber por esse período de gozo, de férias, até porque, em tese, quando da prestação do serviço, quando chamado e prestado, o pagamento já englobaria as férias proporcionais aí acrescidas do texto constitucional. E o que me parece ainda mais cruel, né, e mais retrocesso, talvez, dessa figura, que o trabalhador ele não tem a garantia do trabalho, ele não tem, portanto, garantia de receber. Mas no final, como foi criada, estipulada uma multa no caso dele aceitar ser convocado para trabalhar e não trabalhar, não ir trabalhar, ele pode, inclusive, pagar uma multa de 50% daquilo. Ou seja, o trabalhador ele pode no final sair devendo. Não precisa ser muito muito extensa a análise ou as reflexões para perceber que esse trabalhador, essa nova modalidade de contrato de trabalho, ela trouxe uma grave consequências aí que precarizam as relações, uma modalidade de trabalhador que tem os seus direitos do trabalho assim extremamente precarizados. Isso resulta, por outro lado, num ganho. Lembre que o discurso dos apoiadores da reforma era gerar empregos, qualquer tipo de emprego. Esse trabalhador do contrato intermitente, que pode fazer o contrato intermitente com mais de um empregador, faz com que isso entre para as estatísticas. Então ele é computado como uma pessoa que tem um contrato de trabalho vigente, porém é um trabalho extremamente precarizante que não resulta numa qualidade de trabalho que é pensado sobre o ponto de vista único e exclusivo da prevalência e do poderio econômico, mas que até que a justiça, né, os julgadores, caso interpretem como inconstitucional, é uma modalidade existente de contrato. Os dados estatísticos, quando a gente puxa, mostra que há uma criação muito grande de trabalhos intermitentes. Há uma hipótese de que agora, nesse contexto de pandemia, com a crise, né, sanitária que reverbera na seara econômica e social, aí, provavelmente muitos empregadores vão se valer desse novo instituto que torna um trabalhador no mais alto grau, talvez, aí, ou num dos mais, né, altos graus de precarização, de vulnerabilidade. Enfim, em resumo, para resumir aí o que a lei 13.467 de 2017, do que esse processo de reforma trabalhista tem tentado, né, o intuito, o objetivo, a essência por trás de todo esse instituto. Eu vou ler um trecho do livro do professor Maurício Godinho e da Gabriela Neves Delgado, esse livro aqui sobre a reforma. Na página 53, escrito da seguinte forma: fato é que o novo diploma legal também se perfilou por espírito anti-humanista e antissocial, buscando
em praticamente todas as situações contempladas, assegurar um modesto padrão de proteção e garantias ao valor trabalho e à pessoa humana trabalhadora. Então, apesar de eu ter pincelado apenas 2 pontos aqui, quando você faz uma leitura geral, global, sobre essas reformas, essas mudanças legislativas que têm sido feitas no âmbito do direito do trabalho, o que fica claro é que o espírito, como para usar aqui a expressão, é anti-humanista, ele é antissocial, ele é de desmonte, ele é de desregulamentação, ele vai de forma assim contrária a todas essas questões que nós tanto pontuamos aí do patamar civilizatório mínimo. Ela na verdade cria, em vez de tentar minimizar essa simetria entre empregadores e empregados, ela acaba por tornar isso ainda mais efetivo. Seja com a possibilidade, com a tentativa de tarifação dos danos extrapatrimoniais, por exemplo, com o ataque à jurisprudência mais progressista da área trabalhista, né, da justiça do trabalho, seja com a gratuidade da justiça, seja com a modificação da jornada de trabalho, do intervalo entre a jornada, enfim, de maneira substancial, o que se tenta com, com, com essas reformas, né? E eu vou chamar reforma no plural, romper, aí mais uma vez lendo um trecho do livro, romper com a lógica civilizatória, democrática e inclusiva do direito do trabalho. Então, todo o diploma legal, todos esses diplomas legais, todos os estudos, todas as discussões, elas vão nesse intuito de desmontar, de desregulamentar, e isso vai criar, e aí fica uma provocação final, vai criar um novo direito do trabalho. A professora Mauri gosta de falar que talvez um direito do capital, e esse novo direito, esse novo sujeito, esses novos direitos, esses novos sujeitos que são criados nessas alterações, ou que são pensados, ou que são desregulamentados, não necessariamente eles são positivos. Neste caso, no caso específico do direito do trabalho, das normas, das regulamentações trabalhistas, esses novos sujeitos e esses novos direitos, na verdade, eles têm sido do ponto de vista negativo. Na verdade, é um direito que é pensado não do trabalhador, é pensado sobre o âmbito, o ponto de vista, a prevalecência dos interesses econômicos, do interesse do capital. Bem, pessoal, é isso. Me estendi mais até do que eu imaginava aqui. Estou à disposição caso vocês queiram, para a gente continuar trocando ideias, conversando, refletindo, ponderando. É preciso pensarmos no direito do trabalho como uma forma de resistir a esses ataques que têm sido sofridos. Ao longo dessa pandemia, me parece que a partir de agora se o direito do trabalho e o trabalhador, as relações de trabalho já eram responsabilizadas pelas crises econômicas e sociais, né, vigentes, num contexto em que agora o trabalhador ficou na linha de frente, né, está o tempo todo exposto, agora a um risco ainda maior relacionado aí às questões sanitárias, né, às questões de saúde. Também do ponto de vista do empregador, ele provavelmente essa situação de desmonte, de desregulamentação, de flexibilização, e aí mais uma vez, né, a reforma é um processo, tanto é que a flexibilização das regras, dos regramentos trabalhistas ao longo da pandemia, isso ficou muito claro com as MPs, né, especial 927. Então a gente tem que, nesse contexto, ficar atento, tentar pensar em mecanismos, em estratégias, em táticas, em possibilidades de reflexão e discussão para que a gente consiga manter e voltar, dar uma guinada para que não sejam mais direitos suprimidos, não tenha mais retrocesso
que esses possíveis novos sujeitos, esses é uma forma de garantir direito para eles e não de tirar direitos, de precarizar os poucos direitos que com duras lutas foram conquistados. Um abraço a todos e todas, muito obrigado aí pela oportunidade, até a próxima.